Muitas vezes nós desejamos de coração ajudar os outros, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que os outros realmente desejam essa ajuda? A partir dessa reflexão, desse questionamento, é que vamos estudar uma lição que está neste livro, Jerusalém Libertada, pelo espírito de Humberto de Campos, pelas mãos de Rafael Américo Ranieri. A lição é a número 4 e o título: No Limiar da Vida Eterna. Não basta chamar para ser ouvido, nem estender os braços para ser amparado. Manuel Antônio da Silva despertou no além como a maioria dos irmãos que viveram na terra despreocupadamente, levando a vida em diversões requintadas e gastos enormes. Filho único de um negociante de secos e molhados na cidade do Rio de Janeiro, passou a fase planetária nos bordéis e nos cassinos. Voltava para casa a altas horas e despedia-se, não raras vezes, das bailarinas inconscientes à porta de seu palacete em Botafogo. Nunca se informara a respeito das coisas do outro mundo, de modo que foi com surpresa que despertou do lado de cá, ainda balbuciando nomes de mulheres infelizes e pedindo bebidas em altos brados. Um anjo do Senhor recebeu ordens expressas de atendê-lo, devido à intercessão de sua nobre progenitora, bondosa e meiga velhinha de olhos mansos, que fora no mundo virtuosa mulher e esposa de peregrinas virtudes. Aflita com a sorte do filho amado e distraído no caminho da vida, bateu ela durante muitos anos à porta do coração dele, mas inutilmente. Nada o desviava da perdição e da miséria moral. Agora estava ali boquiaberto, diante do mensageiro sincero que o fitava, bondosa e severamente, quando o bondoso guia espiritual lhe disse: Manuel, volte os olhos para o Senhor e aproveite esta oportunidade que o Pai te concede. Lembra-te que já não estás mais na carne e que és agora um espírito, candidato à espiritualidade superior e à eternidade universal. Ele gaguejou, assombrado. Como? Então eu estou morto mesmo? E o mundo que eu amo e amei? E as mulheres perdidas que ainda me enlaçam o coração? E as noitadas sublimes em sublimes bordéis? E ria debochadamente da severidade do anjo. Os seus olhos pareciam derramar chamas de loucura e de assombramento. A recordação do que deixara perseguia-o ainda. Diante disso, o anjo o abandonou, a sua sorte, até que melhor oportunidade surgisse. Algum tempo depois, outro mensageiro, por intercessão do mesmo bondoso espírito de sua progenitora, veio chamá-lo à realidade espiritual. Manuel, dizia ele, você não se recorda mais de mim? Eu sou o Anselmo. Estudamos juntos no mesmo colégio, nas Laranjeiras. Não se lembra? Eu também estou morto, ou melhor, vivo, além do que chamam na terra de sepulcro. Desperte, meu amigo, para a bondade misericordiosa do Senhor. Não vê que não tem mais o corpo carnal? O infeliz já não ria, mas conservava um ritus de indiferença nos lábios mudos. Olhou e não lhe deu ouvidos. Retirou-se o amigo de infância e Manuel mergulhou novamente
na furna de seus pensamentos tristes. A doce velhinha, porém, não descansou. Sem descanso, dia e noite, recorreu às mais altas forças e potências espirituais. Pediu, implorou, prometeu retribuir com obras de caridade que aprenderiam durante 5 ou 6 séculos em serviço na crosta terrestre. Assim, pela terceira vez conquistou a bondade dos Espíritos do Senhor, que volveram a doutrinar o infeliz Manuel. Uma entidade de esplendorosa luz desceu das alturas consteladas e veio em pessoa auxiliar o pobre moço desvairado. Exortou-o com palavras repassadas de carinho e de amor. Meu filho, desperta para o bem e para a sublime conquista do teu coração. Eu sou teu amigo e te amo. Ouve a voz dos que te falam de Jesus, o Mestre incomparável. Não ouves e não sentes o pranto de tua mãe? Não percebes as preces carinhosas dos teus amigos? Desperta, em nome do Senhor. Finalmente, Manuel pareceu sair da perturbação que o prostrava. Olhou carinhosamente a mãe, fitou-a, mesmo com doçura. E depois, voltando-se para o devotado guia, lhe disse: agradeço muito a tua bondade e o desejo de me auxiliar, mas não acredites que desde o primeiro momento não estava eu sabendo a situação em que me encontrava. Sabia-o bem e sei ainda, mas prefiro continuar vivendo em pensamento a vida que levava na terra. Quero fluir ainda as imagens da luxúria e do gozo que estão em minha mente. Com que direito quereis, todos vós, impedir que me divirta à minha maneira? Estou satisfeito de poder continuar gozando as delícias do mundo, mesmo estando morto. Afinal, eu tenho ou não tenho livre arbítrio? Para vós todos eu estou no mal, mas para mim mesmo eu estou bem e estou na delícia. E agora? Exclamou ele rancorosamente, como se ainda estivesse em seu palacete em Botafogo, e fechasse a porta com estrondo. E agora, retirem-se, deem-o fora. Depois disso, caiu numa espécie de letargia, os olhos vidrados e o pensamento, com certeza em algum bordel imundo. A doce velhinha e o bondoso mensageiro voltaram as costas e deixaram-no para outra oportunidade. Até hoje, como mero repórter amador, ainda não sei se ele despertou. Mas o fato é que, como ele, também há muitos outros na Terra que preferem impor a razão de seu livre-arbítrio e não ouvem porque não querem ouvir. Mas eu, que já estou habituado com isso, sei também que um dia acordarão, sequiosos de uma palavra amiga e de uma orientação segura. E nessa hora é possível que encontrem mais facilmente o pranto e o ranger de dentes. Porque não basta chamar para ser ouvido, nem estender os braços para ser amparado. Há no mundo milhões de seres que disputam a porta estreita e choram na estrada da redenção. Quem não ouve, quando bem entende, costuma ser recusado no momento em que mais precisa.
Esse aí então é o conteúdo do capítulo 4 do livro Jerusalém Libertada, título do capítulo No Limiar da Vida Eterna. E a história é de Manuel, uma história real, verdadeira. Manuel de fato teve uma experiência no plano físico, em tempos recuados, na região de Botafogo, no Rio de Janeiro. No texto fala de cassinos, então a gente está falando aí de século XIX, século XX, onde os cassinos ainda podiam operar, né, no Brasil. Hoje não mais, são proibidos. E que continuem proibidos. Porque são focos, são pontos muito perigosos, que causam as quedas de milhares e milhares de homens e mulheres nos vícios perniciosos dos jogos. Então que continue desta maneira. E nós temos o personagem Manuel. Manuel, então, que teve uma vida de Fausto, de luxúria, de excesso. Uma hora num cassino, outra hora num bordel, outra hora no seu palacete. O mundo para o Manuel foi uma grande diversão. Prazeres atrás de prazeres. Sua mãe, no plano espiritual, acompanhava a sua jornada de maneira angustiada. E tentava bater no seu coração para um despertar, para as coisas espirituais, que são mais importantes. O espírito é mais importante do que a matéria. Mas não conseguia. Tamanha era a fascinação de Manuel pelo mundo, pelo vício no sexo, pelo vício na materialidade, no jogo dos vícios, na dança dos vícios. Nada o desviava da perdição e da miséria moral. Nada. Miséria moral. Então a gente está falando aí de 2, 3 séculos para trás. Miséria moral. A miséria moral vem acompanhando o homem desde sempre. 2021. Estamos agora no século 21. Como está a humanidade em relação à moralidade? Como está? Porque todos nós vamos desencarnar e despertar na dimensão espiritual. Nossa moralidade vai com a gente. Como que está a humanidade? Melhorou ou piorou? Dos tempos de Calígula até hoje, houve mudanças? Ou não houve mudanças? Reflexão para que a gente faça. Nos tempos da Grécia até hoje, a moralidade aumentou ou diminuiu? Ela melhorou ou piorou? Porque hoje nós vemos nos holofotes da televisão, nas mídias sociais, na mídia impressa, nos holofotes, figuras, artistas, políticos, esportistas. E aí vem a seguinte pergunta: como é a moralidade de cada um que influencia a outras pessoas? Que detém o holofote sobre eles? Como é a moralidade de cada um desses? O que eles trazem em suas falas, em suas letras, em suas músicas, em sua arte, em seus discursos? O que é que eles trazem para os ouvidos daqueles que os escutam? Porque você escolhe o que você quer escutar. Você não é obrigado a escutar o que você não quer. Então você escolhe. Esse que você escuta, o que ele te fala, em relação à moral dele, ao comportamento dele, às atitudes dele. Porque não basta falar, tem que fazer. O maior que já esteve aqui falou, mas exemplificou, vivenciou há 2000 anos. E foi
assassinado, torturado, espancado, humilhado. E até hoje é a luz que não cessa de nos iluminar nessa escuridão que nós estamos inseridos. Então é uma reflexão. Como está a moral? Miséria moral. Os homens estão moralmente mais elevados? E as mulheres? A mãe angustiada, porque a morte nivela todo mundo, e Manuel, depois da vida de Fausto, excesso e vícios, despertou na região umbralina. Está lá no umbral. O coração de mãe não esquece, não abandona. E a mãe roga por ele. Pede àqueles que estão em situação mais elevada que possam ajudá-lo. E ela é ouvida, porque ela tem méritos. Para que a gente possa receber auxílio, nós precisamos ter méritos conquistados. E só desce um emissário do alto para conversar com Manuel, porque a mãe de Manuel tinha méritos. Não basta pedir. Tem que saber pedir. Tem que merecer o pedido. E tem a hora de pedir. Desce o emissário e diz assim para ele: Manuel, volte seus olhos ao Senhor. Aproveite esta oportunidade. Que oportunidade? De mudar, abrir seu coração, sair dessa miséria moral que você está enterrado, que você está ancorado, desvairado, perturbado. Aproveite, mude. Você está morto, acabou. A matéria acabou. Não existe mais o que você vivenciou. Aproveite a oportunidade que estamos te dando, se arrependa, mude. Queira a mudança, queira a luz na sua vida. Queira a alegria, a felicidade, a fé, a esperança, o otimismo, a paz. Paz. Que o Pai te concede. Lembra-te, já não está mais na carne, és agora um espírito. Candidato à espiritualidade superior. Você é uma candidata à espiritualidade superior. O que acha disso? Você é um candidato. Vai menosprezar isso? Vai ignorar? Candidatos à eternidade universal. Nós somos eternos. E eu acho isso uma delícia. Eu sou eterno. Graças a Deus. E aí ele, completamente perturbado, estou morto mesmo? Mas e as noites sublimes, em sublimes bordéis? A cabeça dele, para ele aquilo era sublime. Com as mulheres perdidas ainda me lançando o coração. E o mundo que eu amo e amei. Ele está então absolutamente voltado para a vida que já não existia mais. Distante de qualquer elevação espiritual e qualquer desejo de mudança. Manuel não desejava mudar. Então ele faz essa colocação de maneira translocada, ria debochadamente, debochando da seriedade do espírito, que estava ali para lhe ajudar. Seus olhos pareciam derramar chamas de loucura e assombramento. Louco, fora de si, perturbado. Aí não adianta fazer nada. O espírito se retira. Deixa ele com ele mesmo. Porque é assim que nós sempre estaremos. Você estará sempre com você. Com a tua consciência, com os teus atos, com a sua moralidade. Pode estar elevada ou miserável. A mãe continua a rogar e solicita novo emissário para conversar com ele. Desce Anselmo, antigo amigo.
trava uma conversação. Manuel ignora. Não fala nada. Anselmo chama a atenção. A vida é outra agora. Aquilo que você vivenciou não existe mais. Você agora é um espírito. Desperte. Eu também estou aqui em espírito e já despertei para a bondade, para a misericórdia que desce do alto. Desperte, sou seu amigo. Vem comigo. O infeliz já não ria, Manuel já não ria, mas conservava o ritos de indiferença nos lábios mudos. Indiferença, vazio. Anselmo se vai. A mãe continua angustiada. Roga novamente, desce um terceiro espírito de alta escola e lhe diz: meu filho, desperta para o bem. Já não se cansou disso? Não percebeu? Isso não vai te levar a nada além de sofrimento? Desperta para o bem, para a sublime conquista do teu coração. Dentro de ti existe a fagulha divina. Aqui dentro eu tenho a fagulha divina. Sou teu amigo e te amo. Ouve a voz dos que falam de Jesus, o Mestre incomparável. Não ouves, não sentes o pranto de tua mãe, meu amigo, que está há anos, décadas, rogando, angustiada por ti? Não ouves isso? Isso toca Manuel. Desperta em nome do Senhor. Ele parece sair da perturbação que o prostrava e olha para a mãe com carinho. E aí se volta para o guia e traz o seu discurso infeliz. E diz: desde há muito sei da minha situação. Sei. E de alguma maneira agradeço a boa vontade e o desejo de me auxiliar. Agradeço, de alguma maneira. Saiba que sei, mas prefiro continuar vivendo em pensamento de vida que levava na terra. Quero fluir ainda as imagens de luxúria e de gozo que estão em minha mente. Manuel não quer ser ajudado. Ele deseja permanecer nas furnas da luxúria, do vício, do prazer sem sentido. Ele deseja, é uma escolha. Ele roga aqui: como fica o meu livre-arbítrio se eu não posso escolher? Eu desejo ficar aonde eu estou. E é assim que se sucede com as pessoas. Porque N vezes são enviadas ajuda a essas pessoas e elas não se agarram a essas oportunidades de mudança. Porque elas não desejam, não querem mudar, não querem sair do lodo em que estão mergulhados. Por motivos próprios, íntimos. E a espiritualidade superior respeita. Respeita até um momento. Nós podemos muito, mas não podemos tudo. O livre-arbítrio vai até um certo limite. Depois ele é confiscado. Confiscado. E se Manuel desejasse, por exemplo, permanecer décadas, séculos em região umbralina, em um dado momento a espiritualidade superior diria: basta. Basta. O seu tempo se esgotou. E ele seria colocado em uma reencarnação compulsória, sem direito de escolha a corpo, a família, a profissão. Tudo seria decidido por mentes que organizam nossas evoluções, para que ele pudesse sair daquela situação em que ele se petrificou. Petrificou. Estou satisfeito de poder continuar gozando as delícias do mundo, mesmo estando morto. Ele se tornou um obsediador, em que vampirizava para obter
um mínimo de prazer em relação ao plano material. Se tornou um vampiro. Afinal, tenho ou não tenho livre-arbítrio? Para vós todos, eu estou no mal, mas para mim mesmo estou no bem e na delícia. Louco. O louco não consegue ver a sua loucura. Não consegue identificar o nível de insanidade em que ele está mergulhado e ver outra realidade. Onde todos estão vendo miséria moral, ele está vendo ali alegria e prazeres. É lógico que ele está errado. É lógico que ele está completamente desorientado. Mas a mãe e o emissário o deixam à mercê dele mesmo, para que o tempo trabalhe dentro dele um mínimo de mudança, para que ele, lá na frente, possa ser resgatado. E após esse discurso, ele se comporta como se estivesse ainda no palacete. Deem-o fora, como se ele batesse a porta. Deem-o fora. É assim que ele trata aqueles que estão trazendo a palavra de amor, de carinho, de acolhimento. Depois disso caiu numa espécie de letargia, os olhos vitrificados e o pensamento com certeza em algum bordel do imundo. Bordel imundo, perdão. Obsediador, vampirizador. Sai de região umbralina, vai para o prostíbulo, onde o vício do sexo, de alguma maneira, ele irá vampirizar aqueles que estão em relação comercial, de venda de corpo. E aí não há o que fazer, porque aqueles que estão no prostíbulo estão atraindo, através dos seus pensamentos, desejos, aqueles que se comprazem com esse tipo de vício. Deixaram-no para outra oportunidade. E aí Humberto de Campos arremata a história, dizendo que até o momento desse livro ele não sabia a situação de Manuel, se ele havia ou não mudado. E diz que como Manuel, há milhões de outros que impõem o livre-arbítrio para não ouvir. O direito de escolha para não mudar quem eles são. Então eu tenho o direito de escolher, então eu escolho o mal. Escolho a queda, escolho o vício, escolho a luxúria, escolho a avareza, escolho o vício deprimente, destruidor. Mas eu que já estou habituado com isso, sei também que um dia acordarão sequiosos de uma palavra amiga e de uma orientação segura. E nessa hora é possível que encontrem mais facilmente o pranto e o ranger de dente. Em 3 oportunidades, Manuel foi convidado à mudança. Nas 3 ele negou. Em algum momento ele vai despertar, sequioso de uma palavra, de um olhar, de um abraço. Porém não vai ter. Porque quando teve, não quis. E quando quer, não terá. Não terá. Para que isso fique gravado no seu íntimo. No seu íntimo. E quando houver a oportunidade, ele agarrar a oportunidade. E não menosprezar. Não tratar Deus, Jesus, a espiritualidade superior, com indiferença, menosprezando, se colocando acima de Deus, colocando suas vontades acima de Deus, da misericórdia de Deus, colocando seus prazeres acima do amor do Cristo. E aí haverá choro e ranger de dentes, porque aí deseja e não terá, para aprender a lição. Porque não basta chamar para ser ouvido, nem estender os braços para ser amparado. Porque Deus não é nosso garçom.
E na hora que a gente está com cólica, a gente vai lá e chama, toca a campainha. E na hora que nós estamos super confortáveis, e tudo, o vento está ao nosso favor, tudo é pra gente. Egoísmo, orgulho, vaidade, hedonismo, avareza. Há no mundo milhões de seres que disputam a porta estreita. Porta estreita. E choram na estrada da redenção. Quem não ouve, quando bem entende, custa ser recusado no momento em que mais precisa. A ajuda sempre virá, mas virá em cima do que a gente merece, e não do que a gente deseja. Porque eu escuto muitas histórias, muitas mesmo, porque a dor é muito grande, porque o sofrimento é muito grande. O tamanho do sofrimento e da dor está relacionado com o nosso passado, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente ouviu ou deixou de ouvir, com aquilo que a gente procurou e buscou ou deixou de procurar e buscar. Porque Manuel vai reencarnar, a dor e o sofrimento fará parte de sua vida. E ele vai blasfemar, dizendo que foi abandonado por Deus. Só que ele teve 3 oportunidades para começar o seu reerguimento. E aí fica sempre muito fácil quando a gente se coloca no papel de vítima. Eu sou vítima de tudo e de todos. Eu sou um coitado. Todo o sofrimento cai em mim. Mas se cai em mim é porque eu mereço esse sofrimento. Porque Deus não é castigador. Deus não é punidor. É justo. E o que acontece comigo é justiça se fazendo em minha vida. Mas nós somos frágeis. E qualquer unha encravada já é o fim do mundo. E eu quero me matar, e eu quero fugir, e eu vou para o ansiolítico, e eu vou para isso, eu vou para aquilo. Eu não vou para dentro de mim. Eu busco sempre fora respostas para fugir de dentro de mim. Não vai encontrar resposta nenhuma. E fica nesse ciclo vicioso. Até que um dia, Deus sabe lá quando, vai começar um despertar. Um despertar. Buscais e achareis. Bateis e a porta abrirá. Mas na ociosidade, na preguiça, no vazio, no ócio, não vai aprender histórias, reflexões que estão aqui nesse livro, ou que estão em todos os outros livros, ou que estão espalhados. Porque do alto desce constantemente instrução. Nós aqui não ouvimos, não desejamos olhar, passamos ao largo, ignorando os avisos, porque a vida manda aviso. A vida manda os bilhetes de aviso. Que possamos ter olhos para enxergar os avisos que a vida nos traz. Porque a vida nada mais é do que Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.